Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos mais uma vez aplicar o nosso operacional aqui na prática junto com vocês, ensinando de fato o que funciona no mercado, que é análise técnica, leitura de velas e também identificação de padrões que estão se repetindo na mesma paridade, beleza? Então eu já estou de olho aqui em 4 paridades do mercado de ações, principalmente aqui na Microsoft, que eu estou observando uma possível correção de venda, e vamos mais uma vez gravar para vocês aqui a minha sessão da tarde, buscando a meta e ensinando o que funciona de fato no mercado, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu vou fazer aqui são algumas marcações. Deixa eu marcar aqui essa zona de resistência. Vou marcar aqui também uma tendência de alta que está sofrendo rompimento e possivelmente a gente consiga pegar uma correçãozinha aqui de baixa, tentando forçar o rompimento desse suporte. Então aqui, galera, marcações simples. Tendência de alta que a gente conseguiu detectar aqui no passado do mercado e depois o preço efetuando o movimento de correção de baixa, topo e topo, tá vendo? O preço está fazendo uma desvalorização do ativo, rompendo a estrutura de alta. Ele acabou de retornar para dentro da zona de acumulação, onde foi uma resistência e também foi um suporte no passado, e muito possivelmente o preço pode fazer esse movimento aqui de baixo, rompendo o suporte e efetuando de fato a correção dessa pernada aqui de alta com o alvo do preço nas regiões de suporte, tranquilo? Então, galera, ó o mercado já fazendo o rompimento do suporte. Igual eu falei, eu vou entrar aqui para esse rompimento direto. O movimento de venda está com muita força mesmo. Vou pegar uma taxa de abertura e se o preço deixar uma taxa aqui de retração, eu pego também uma taxinha aqui de venda um pouco mais acima, beleza? Então vamos aguardar aqui a nossa primeira operação finalizar. Entrada tranquila, igual eu expliquei para vocês. A tendência estava de alta anteriormente, depois da criação dessa última máxima, o preço retornou para acumulação com topo abaixo de topo e está forçando agora o rompimento desse suporte, apontando aqui para a gente alguns alvos do preço um pouco mais abaixo nos suportes anteriores, beleza? Vamos lá, galera, vamos aguardar finalizar. Nossa primeira operação aqui foi de venda para o rompimento direto. Vamos ver se a gente consegue acertar essa primeira entrada. Se der loss aqui, galera, eu vou pegar um movimento de pullback nesse suporte rompido, tá? Tô aqui para mostrar para vocês a realidade do mercado. Se der loss eu mostro, se a gente sair com vitória eu mostro também. Vamos aguardar finalizar, 8 segundos para poder fechar. Pessoal, essa entrada aqui vai dar loss, infelizmente, não fez o rompimento direto. Agora eu vou pegar o movimento de pullback, tranquilo? Peguei mais um movimento de venda a favor desse pullback na zona e vamos ver se a gente acerta agora, hein? Se subir um pouco mais eu pego mais uma taxa. Vamos ver se ele sobe um pouquinho mais. Eu tento pegar uma taxa aqui na retração, tem muito pavio aqui atrás. Se ele subir um pouquinho no movimento de compra, eu pego mais uma taxa vendedora, beleza? Então, pessoal, mais uma vez o movimento de venda a favor da mesma coisa, rompimento do suporte, só que agora a favor do pullback. Ele retornou no suporte rompido, ele rompeu o suporte, retornou no suporte rompido, peguei a venda para o pullback e vamos ver se agora de fato a gente consegue acertar essa operação. Dependendo do padrão de candle que fizer, se ele fizer um padrão de força vendedora, eu até consigo pegar mais uma venda para o fluxo de baixa, tá? Depois do mercado ter confirmado o pullback, a gente pega mais uma venda aqui. Vamos aguardar finalizar. 8 segundos, já vou deixar até posicionado aqui, $195, nossa próxima operação de venda. Dá pra gente pegar esse fluxo de pullback, hein? Vou pegar mais uma. Peguei mais uma venda aqui agora, a favor da continuação depois do mercado confirmar esse pullback. Vamos ver se de fato a gente consegue acertar essa operação com o alvo do preço bem aqui embaixo, Bem aqui embaixo é o nosso alvo do preço. Vamos ver se a gente consegue acertar agora a nossa terceira entrada, mostrando para vocês aqui a realidade do mercado, mostrando para vocês o movimento de correção da tendência de alta para o movimento de venda, beleza? Vamos lá, galera, 30 segundos para poder fechar. Se a gente acertar essa aqui, a gente já está com um ótimo lucro no bolso. Vamos ver. 25 segundos, pessoal. Primeira operação, a gente tomou loss para o rompimento direto. Segunda operação, pegamos o movimento de pullback no suporte rompido. E terceira operação, pegamos o fluxo de vela após a confirmação desse movimento de pullback. E tá faltando aí 10 segundos para fechar a nossa terceira entrada. Vamos ver se vai dar bom, galera. 5, 4, 3, 2, 1. É nossa, pessoal. É nossa entrada. Graças a Deus conseguimos acertar nossa terceira operação aqui na mesma paridade. Sem ansiedade, sem estratégia maluca, nada demais, galera. Apenas uma correção de baixa,
rompendo a estrutura de alta com o alvo do preço nos suportes anteriores. Olha que entrada tranquila, olha que operação fácil. Você pode aplicar todos os dias essas operações junto comigo, analisando 100% ao vivo nas minhas lives. Todos os dias eu faço live 8 horas da noite. É só você acessar minha comunidade do Telegram. Tá aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. É só você me acompanhar que eu tenho certeza que você vai aprender um operacional validado e ainda vai bater a meta junto comigo todo santo dia nas minhas lives. Pessoal, dando uma pausa no vídeo aqui rapidinho para poder convidar todo mundo a acessar a minha nova comunidade do Telegram. Dentro da minha comunidade vou estar fazendo live diárias com vocês e também vou estar entregando o acesso ao meu copy trade. O meu copy trade você vai pegar as mesmas entradas que eu no automático. Eu vou pegar a operação e a operação vai ser replicada na sua banca automaticamente. Vou estar liberando algumas vagas para teste para o pessoal poder vincular o copy trade e eu vou liberar esse acesso lá na minha comunidade. Fora o copy trade, vai ter sinais, vai ter ferramenta de inteligência artificial também. Essa ferramenta vai analisar o gráfico para vocês, vai auxiliar vocês nas operações, vai mandar algumas projeções de entrada também. Então não perde tempo, entra na nossa comunidade, pausa aqui o vídeo rapidinho, vai na descrição do nosso vídeo ou no primeiro comentário fixado e entra dentro desse novo grupo, beleza? Bora lá, continua aí assistindo o vídeo. Então pessoal, provando para vocês que o mercado às vezes não vai funcionar do padrão que a gente quer. A primeira entrada eu peguei para o rompimento, mas eu fiz a leitura de que o preço retornou no suporte rompido e ainda assim fechou abaixo dessa zona. Observa aqui comigo, ó. Olha o preço fechando abaixo da região de suporte. Então o que eu fiz? Peguei a movimentação de pullback. A gente pode observar que o mercado fez o mesmo movimento aqui atrás, ó. O movimento de reversão na zona de resistência, quando ele voltou, fez um grande movimento de venda e depois pagou na continuação também da reversão de venda. E aqui é a mesma coisa, rompeu o suporte, retornou no suporte rompido. Quando o suporte é rompido, ele vira uma resistência. A gente entrou com o movimento de pullback e depois entramos na confirmação desse movimento. E olha só onde que o mercado chegou, pessoal. Exatamente no nosso alvo do preço, na região de suporte, efetuando uma linda correção de queda. Então, pessoal, eu já cansei de explicar para vocês que o mercado ele sempre vai corrigir. O preço ele nunca só sobe ou ele nunca só desce. Se o ativo ele está fazendo esse movimento aqui, ó, fundo acima de fundo, criando uma tendência de alta. Depois ele cria uma acumulação do preço. Aí ele vai e cria uma nova máxima. Olha só, tendência de alta, não está aqui, ó, tendência compradora. Aqui ele criou uma pequena acumulação do preço. Ele já estava ganhando um pouco mais de dificuldade para criar novas máximas. Aí ele ganha uma força maior de alta e consegue criar essa nova máxima. Depois dessa nova máxima, a gente pode observar que o preço voltou para acumulação. Só que quando ele volta para acumulação, ele só não retorna com um simples movimento de venda. Ele retorna fazendo topos inferiores, ó. Tá vendo? Primeiro topo aqui em cima, logo em seguida ele faz topo abaixo de topo, retornando para acumulação. Aqui não era uma acumulação de suporte e resistência, ó. Resistência e suporte. Vocês não concordam comigo? Então o mercado confirmou de novo esse movimento de resistência, ó, revertendo para venda e ainda assim confirmando o topo abaixo de topo. Ó. Olha só a estrutura de baixa sendo desenhada aqui. Então foi uma operação muito simples para o movimento de correção de alta. O preço rompeu a estrutura compradora, ó, ele parou de fazer fundo acima de fundo, tá vendo? E começou a fazer o que? Topo abaixo de topo. Então a tendência de venda começou a aparecer com um pouco mais de força. E além desse movimento de correção, ele ainda fez para a gente um movimento de pullback no suporte rompido. Aqui não era um suporte aqui atrás, ó. Olha só, uma região de suporte. O preço rompeu essa região de suporte. O que o mercado vai fazer? Vai transformar essa região de suporte rompida em uma zona de resistência. Todo movimento do mercado, ele nunca só sobe, nem nunca só desce. Ele sempre vai corrigir. Então deixa eu explicar aqui para vocês, ó, novamente esse conceito. Se o preço, galera, estiver subindo muito, ó, subindo, ele nunca vai fazer só esse movimento. Você já viu algum gráfico só subindo? Não tem como, né? Todo movimento vai efetuar uma correção, uma oscilação do preço. Então, todo movimento que sobe, uma hora vai descer. Basta a gente identificar esse movimento aqui de queda, efetuando as correções. E essas correções de baixa, os alvos dos candles sempre serão no suporte. Onde que é o suporte? Onde faz o movimento de compra. Ó. Aqui, 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 aqui. Ó, tá vendo?
Alvo do preço, galera. O alvo da correção de baixa sempre vai ser nas regiões de suporte. Observa aqui comigo, ó. Olha como é que o preço fez exatamente o movimento que eu acabei de explicar para vocês, ó. Criou uma nova máxima, rompeu a estrutura de alta, começou a efetuar o quê? Topo abaixo de topo. Retornou para dentro da acumulação. Qual vai ser o primeiro alvo dele? A região de suporte. Chegou no primeiro alvo? Lindo. Fez o rompimento? Melhor ainda. Rompeu a região, fez o movimento de pullback, ó. Olha uma estrutura aqui de baixo sendo desenhada. E observa os alvos. Primeiro alvo foi no suporte. Segundo alvo foi aonde? Ó? No outro suporte. Se ele romper, onde vai ser o próximo alvo? Nesse suporte. Rompeu esse suporte aqui também? O próximo alvo, lá embaixo, no outro suporte. Então, galera, o mercado ele sempre vai efetuar um movimento de correção. Você pode abrir o gráfico, qualquer paridade. Você sempre vai observar o preço efetuando as correções. Ó, vamos voltar aqui no passado do mercado, que a gente vai ver o preço. Ó. Aqui, por exemplo, uma correção de compra. Preço na tendência de baixa. Rompeu a tendência de baixo, ó. Onde que o preço fez a correção? Nos níveis de resistência. Ó. Observa aqui comigo como o preço começa a fazer fundo acima de fundo, ó, efetuando uma correção de compra. Vamos voltar aqui um pouco mais. Ó. Vamos observar. Olha só, mais uma vez, ó, tendência de baixa. O preço fez o rompimento da tendência de baixa. Observa, fluxo de alta. Olha o alvo do preço nas resistências. O mercado ele nunca só vai subir e nunca só vai descer, galera. Ele vai efetuar os movimentos de correção. Ele sempre vai oscilar, fazendo esses movimentos aqui, ó, como se fosse uma montanha. Tá vendo? Ele sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce. Se você souber analisar esse movimento de correção, eu tenho certeza que você consegue ter ótimos resultados com o mercado. Observa aqui também, ó. Olha só que coisa linda, galera. Olha só que top. Observa aqui comigo, ó. Tendência de compra. O que aconteceu, ó? Fundo acima de fundo, nova máxima. Depois o preço retorna para essa acumulação e o que ele faz, ó? O rompimento do suporte. Onde que foi o alvo dele? Lá embaixo, ó. Observa aqui comigo, ó. Ó o preço corrigindo com o alvo do preço no suporte. Galera, o mercado sempre vai fazer esses movimentos. Então, se você souber analisar, se você utilizar o máximo de confluências possíveis, que são padrões de candle, movimentação de pullback, movimentação de throwback, marcação gráfica, isso com certeza vai aumentar a sua assertividade dentro do mercado. Aqui, a gente ainda tinha uma confluência de LTB. Observa comigo como a gente ainda tinha uma linha de tendência de baixa aqui, ó, trazendo para a gente essa estrutura aqui de queda, ó, essa confluência de fato de que o mercado estava numa tendência de baixa. E ele ainda fez novamente outro movimento de pivô. Olha só, venda, venda, voltou com compra. Aonde que voltou com compra? Na zona de pivô, tá vendo? Ó, reversão, reversão, retornou com compra na reversão. O que aconteceu? Venda. Você está com o pé atrás de pegar a venda direto? Pega a confirmação. O que aconteceu? Venda de novo. Depois de novo, ó, compra, compra, retornou na zona de reversão, apareceu o candle de venda, pega a venda de novo. Ainda com a confluência da estrutura de baixo, ó, trazendo aqui pra gente uma LTB, um movimento bem forte, vendedor. Então, pessoal, aqui fica óbvio para a gente sempre analisar os movimentos de correção do mercado. A única coisa que eu precisei fazer aqui foi observar o preço na tendência de compra anterior, observar que o preço começou a efetuar topo abaixo de topo, perdendo a força de compra, ganhando a força de venda e rompendo a estrutura de alta. Então, ele começou aqui com topos inferiores, retornou para dentro da acumulação, a força de compra não conseguiu aparecer e a força ganhou muito mais para o movimento de venda. Então a única coisa que eu precisei fazer foi aguardar o preço romper esse suporte aqui de trás. Fez o rompimento, eu tomei o lote para o rompimento direto. Depois do preço ter feito esse falso rompimento, ele fecha abaixo do suporte com esse candle de compra. Efetuou o pullback, lindo demais, lindo demais. Peguei depois a confirmação, a gente fechou com essas duas operações e lucro no bolso, mais uma vez aqui na sessão da tarde, mostrando para vocês o básico bem feito. Eu estou aqui para ensinar para vocês o que funciona. Eu não quero ensinar nenhuma estratégia milagrosa porque isso não existe. Eu mostro a realidade do mercado. Todos os dias eu faço live 8 horas da noite. E se você quiser de fato aprender comigo, é só acompanhar as lives. Aqui é a realidade de fato do mercado. Só o que eu utilizo e várias pessoas que são profissionais do mercado utilizam durante anos e anos em qualquer mercado. Isso que eu utilizo aqui, galera, é price action,
junto com o Smart Money Concepts também, utilizando também algumas leituras ali de padrão de candle. Então é muita coisa, muito conhecimento acumulado mesmo durante anos no mercado para trazer para vocês o que funciona, que é análise gráfica. Se você souber analisar o gráfico, se você souber interpretar as movimentações do preço, você vai conseguir bater a meta. Eu tenho certeza. E olha o que o preço já está querendo fazer aqui, ó, o rompimento de mais um suporte, continuando essa correção aqui de baixa, continuando também com o alvo do preço nos suportes lá abaixo, beleza? Então, galera, essa aqui foi as nossas operações da parte da tarde, muito tranquilo, 3 entradas, meta batida, vou finalizar por aqui. Na parte da noite, 8 horas, a gente tem uma live junto com o pessoal, e quem quiser acompanhar comigo é só conectar na minha live todos os dias 8 horas aqui no canal do YouTube para que a gente bata a meta junto, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, mostrando só a realidade do mercado mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta aqui abaixo também. E é isso, galera, tamo junto, valeu e até o nosso próximo vídeo.